E aí, meu povo amado de Deus, como é que vocês estão no dia de hoje? Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar aquilo que eu sei, me distrair um pouquinho aqui que eu vi o movimento, mas não era nada não. Falar aquilo que eu sei, que eu venho sabendo, que eu venho aprendendo e tentarei ser mais frequente de hoje em diante com meus vídeos. O último vídeo foi postado há mais ou menos 4 semanas atrás, se eu não estou enganada, e esse vídeo já deveria ter sido postado, mas eu tive uma mudança na minha rotina, a minha vida ficou um pouco mais corrida e eu me senti mais à vontade apenas para postar esse vídeo hoje. Tentarei ser um pouco mais frequente nos vídeos seguintes e postar com um pouco mais de proximidade um vídeo do outro, até para a gente não perder o raciocínio com relação aos vídeos, né? Já que esse pensamento é um pensamento que tem que ser construído, essa forma de pensar é uma forma de pensar que tem que ser construída. O vídeo de hoje, povo de Deus, é sobre Deus. Quem é Deus? Onde é que ele tá? O que é que ele come, né? Não tinha aquele corte do Globo Repórter, né? O que é que eles comem? Onde é que eles vivem? É assim que as pessoas vivem pensando a respeito de Deus. Na verdade, não pensando, né? As pessoas não sabem quem ele é, onde é que ele está, por que ele permite, por que ele não permite. Enfim, o tema de hoje é Deus. Quem é Deus? E como se conectar com Deus, receber respostas, como ter uma vida mais plena, mais feliz a partir dessa conexão com o nosso Deus Criador, com o nosso Eu Superior, esse é um dos nomes. Com o todo, eu também gosto de me referir a Deus por todo, porque Ele é o todo, Ele é tudo que existe. Vácuo quântico, como a física quântica chama Deus, se refere a Deus, é vácuo quântico. Né? Vamos falar dele hoje. Deus. Onde é que está Deus? Quem é Deus? A gente tem que começar esse conceito trazendo um conceito da física quântica, que é a ciência mais testada e mais provada e mais escondida da humanidade por motivos óbvios. Não vou dizer aqui o porquê, mas eu acho que você deveria começar a estudar física quântica e entender os conceitos da física quântica. Deus, ele é o incriado, né? Vamos começar assim. Deus, ele é o incriado. Ele é aquilo que nunca nasceu e que nunca vai morrer. Ele nunca teve início e Deus nunca terá um fim. Deus, ele é o criador de tudo o que existe. A partir do momento que eu tento conceituar Deus com palavras, eu limito Deus, certo? Porque Deus, ele é um ser ilimitado e a palavra, ela é um símbolo ilimitado. Tudo que é colocado em palavras, a gente encontra limites. Tu consegue explicar o amor que tu sente pela tua mãe, pelo teu filho, pelo teu marido, seja lá por quem for, através apenas de um eu te amo? Não, o eu te amo ele consegue simbolizar, mas ele não consegue explicar exatamente o que tu sente. A mesma coisa a gente pode se referir a qualquer outra coisa da qual as palavras não conseguem exatamente detalhar o sentimento. Mas o mais próximo que eu posso chegar da conceituação de Deus através das palavras é que Deus, ele é uma energia primordial, é a energia criativa que criou tudo o que existe, tudo que tu tá vendo agora, todos os animais, todas as plantas, todas as coisas, todos os seres, todas as coisas inanimadas e animadas, e que ele está presente em absolutamente tudo o que criou. Ele é tudo o que criou e está presente em tudo o que criou. Partindo desse princípio, Deus também está presente dentro de nós. Como eu falei no vídeo anterior, que era o vídeo que falava de propósito de vida, que eu decepcionei um monte de gente porque eu deixei claro que o propósito da nossa vida aqui não está ligado a uma profissão, não está ligado a um fazer necessariamente, está ligado a um estado de ser, a um estado de pensar, a um estado de agir, a um estado de sentir, que é exatamente esse estado que se conecta 100% com a nossa verdadeira realidade, com a nossa verdadeira natureza, que é a parte de Deus que habita dentro de nós. A partir do momento que a gente sabe que Deus, ele é uma energia que está presente em absolutamente tudo, está presente em todas as partes da sua criação, a gente
pode se conectar com essa energia e termos uma vida muito mais próspera, muito mais feliz, muito mais abundante, muito mais amorosa. Mas vamos voltar, eu vou chegar nessa parte, eu me antecipei um pouco. Eu até fiz um roteiro aqui para eu seguir uma ordem de raciocínio, mas eu sou ruim com roteiros, eu sou muito ruim com roteiros. Eu gosto de ser espontânea porque eu acho que a verdade está na espontaneidade, mas se for necessário eu vou recorrer ao roteiro. As pessoas não sabem quem é Deus, as pessoas se confundem muito, as pessoas acham que Deus é aquele Deus bíblico, né? Que tem passagens inclusive da Bíblia que diz: eu sou um Deus ciumento e vingativo, né? E não, pessoal, eu lamento, mas o Deus verdadeiro não é esse Deus que consta em alguns trechos da Bíblia. Aquele Deus lá que está presente em algumas passagens da Bíblia, ele diz respeito a alguns contatos que algumas pessoas da época tiveram com alguns seres que podem ser chamados de deuses, mas são semideuses, não são o Deus verdadeiro, e que elas acreditavam, porque elas nunca tinham tido aquela experiência antes, que aquele era o Deus, mas aquele não era o Deus. O Deus verdadeiro a gente pode traduzir em uma única palavra, em duas palavras na verdade, que também o limita, mas que é o mais próximo que a gente pode chegar da natureza dele. O Deus verdadeiro, ele é só e somente só amor incondicional. Ele não é vingança, ele não é ciúme. Esses são sentimentos e estados da mente e do ego humano. Ele é amor incondicional, um amor que está muito além da nossa compreensão humana. A nossa compreensão é muito limitada para que a gente consiga entender o que é o amor de Deus. Ele é um amor que ele transcende qualquer tipo de conhecimento, ele é incognoscível. Por isso que tantas coisas acontecem nesse mundo, tantas coisas que a gente não consegue compreender por vezes, né? E a gente pergunta: meu Deus, onde é que o Senhor está nessa situação? Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não impediu? Ou por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor isso? Porque a gente não consegue compreender que até as coisas que acontecem nesse mundo, que é o nosso julgamento humano ilimitado, elas não são boas, elas fazem parte de um plano de amor. Essa vida, pessoal, ela é muito bem orquestrada. E por mais que a gente não entenda muitas coisas que acontecem, tudo é alinhado, tudo é 100% perfeito. E tudo está dentro de um plano de amor e de cuidado muito maior do que a gente pode compreender. A gente tem um recorte do espaço-tempo quando acontecem as coisas na nossa vida e a gente acha que coisas que acontecem vieram para nos destruir, vieram para nos prejudicar. E não, tudo é didático, tudo vem para o nosso crescimento, porque o nosso Criador, que é aquele que em última instância comanda a nossa vida, ele nos ama e ele quer que a cada dia que passe nós nos aproximemos dele e nós nos tornemos como ele. Então Deus, ele é essa energia infinita de amor. Ele não sente outra coisa senão amor. Ele não consegue sentir outro sentimento pela sua criação senão amar. E nós temos a mesma realidade dentro de nós, só que a gente não sabe disso, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que Deus, ele é um velhinho sentado no trono com características humanas, que escolhe fulano para enriquecer, fulano para empobrecer, que fica: não, você merece, então você vai ter. Não, você não merece, você não vai ter. Você vai ter um câncer, você vai ter saúde. Não. Deus não é esse ser. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio completo para que nós vivamos a nossa vida como nós queremos, como nós bem entendermos ser melhor para a gente, muito embora a gente não entenda. Porque se a gente entendesse o que é melhor para a gente optaria momento a momento, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, a nos aproximarmos dele e a sermos como ele, porque isso é uma opção. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador amoroso, que é consciência absoluta, que está presente em toda a criação. Nós somos a imagem e semelhança dele a partir do momento que nós optamos por ser. Mas a gente não está falando do nosso corpo físico. Não é o nosso corpo físico que é a imagem e semelhança dele. Até porque isso aqui fica quando a gente permanece. Quando o corpo físico morre, quem nós realmente somos continua.
E é esse espírito que é a imagem e semelhança do Deus Criador. E a partir do momento que a gente, em vida, a gente opta dia a dia, momento a momento, para ser, para pensar, para agir como Ele pensa, age e é, nós seremos muito mais felizes, muito mais abundantes, muito mais prósperos, muito mais saudáveis, porque é isso que Deus é. Essa é a realidade da natureza de Deus. Deus é amor incondicional. Para Deus não existe doença. Para Deus não existe morte. Para Deus não existe pobreza. Para Deus não existe fracasso. E para você também não deveria existir. Você só acha que existe porque você está conectado com os pensamentos, com os sentimentos, com o modo de ser e de agir do ego, que é aquele eu falso que eu expliquei no outro vídeo, o eu condicionado, o eu que luta pela sobrevivência, o eu que tem pensamentos de raiva, de inveja, de competição, de medo, de ansiedade, o Deus que não, o eu que não confia no seu Criador. As pessoas falam muito de Deus. As pessoas falam de Deus o tempo inteiro, mas as pessoas não confiam em Deus. Por que as pessoas não confiam em Deus? Isso é claro. Porque as pessoas que acham que Deus é aquele Deus da Bíblia, que tá te observando o tempo inteiro com a lupa aqui, ó. Ó, cuidado, se tu errar, tu vai ver. Eu vou dar uma lapada em tu, tu não vai ter nem onde te sustentar. Deus não é isso, pessoal. Isso foi uma invenção que fizeram para controlar a gente através do medo. Deus é um amor tão grande que às vezes ele é, como é que eu posso dizer? O amor de Deus às vezes é inconveniente. Jesus, quando pisou aqui na terra, ele nos trouxe um pouco do que é esse amor. Jesus, ele amava tanto que o estado de ser dele, de amor incondicional, a consciência que Jesus tinha próxima do Pai, fazia as pessoas se curarem só de chegar no perímetro dele. As pessoas se curavam de lepra, de chagas, as pessoas se curavam de tudo. Dizem que os milagres que Jesus fez não tem nem um terço na Bíblia. Dizem que o que Jesus fez é inenarrável quando ele esteve aqui na terra, porque ele tinha a lembrança do Pai nele. Ele lembrava como era ser 100%, ou pelo menos muito próximo de 100%, de como Deus é. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Ninguém é ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele tinha essa lembrança que nós ainda não conquistamos. Não só Jesus, tá? Teve outros mestres que também pisaram aqui na terra, que tiveram a mesma lembrança. Buda, que foi um mestre que lembrou 100% do que é essa conexão com o nosso eu verdadeiro, com o nosso Criador. Krishna, Eckhart Tolle também lembrou do estado de se conectar com Deus através da presença, do estado de presença. Temos Hélio Couto, que explica Deus, o vácuo quântico, o amor incondicional de Deus através da física quântica, lindamente, belamente. Só um minuto que meu celular vai descarregar, já volto. Então, assim como Jesus Cristo, o Cristo, o governador da terra, muitos outros mestres retomaram 100% essa lembrança da divindade, né? Essa lembrança de que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e assim como eles, todos nós temos o potencial, só que é muito fácil a gente terceirizar, né? Colocar para Jesus, e não, só Jesus conseguiu. Quem sou eu na fila do pão para conseguir amar como Jesus amou? Ele amou porque ele era Jesus, eu não, eu sou Mariazinha, né? E não tenho capacidade de nada. Isso é racionalização e isso não é verdade. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Em momento algum, Jesus se colocou num patamar hierárquico superior ao nosso. Porque, em essência, nós somos um. Nós somos iguais a Jesus e nós temos o nosso Criador dentro de nós, assim como Jesus também tinha. Então, essa é a realidade de Deus, pessoal. Eu lamento decepcionar as bíblicas e os bíblicos que estão aqui nesse vídeo, mas o Deus bíblico, ele é uma criação, ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é energia pura que está presente em absolutamente tudo e uma energia amorosa, incondicional, uma energia poderosa, onipresente e onisciente, porque ele é consciência absoluta. E como é que a gente se conecta com essa consciência maravilhosa, essa consciência de vida, essa consciência de bem-estar? Na verdade, tu já se conectou com ela muitas vezes, inúmeras vezes. Todas as vezes que tu ouviu uma vozinha na tua consciência que te dizia para tu não falar mal de determinada pessoa,
para tu acreditar mais em tu, porque tu tinha potencial. Todas as vezes que tu sentiu amor verdadeiro, genuíno por alguém, todas as vezes que tu sentiu compaixão e que tu quis ajudar, tu se conectou com Deus. Deus fala assim para nós. Deus fala através da nossa consciência. Só que a voz de Deus, ela é muito sutil. Ela tem que ser escolhida. Ela não é uma voz que ela toma conta da nossa consciência como a voz do ego, né? A gente se acostumou muito com a voz do ego, com a voz da sobrevivência, com a voz da competição, com a voz da ansiedade, com a voz da desconfiança. A voz de Deus, que Ele fala através do nosso Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, é essa conexão que existe em nós, que nos conecta diretamente a Ele. É a voz da nossa consciência que nos aproxima dEle. E quando eu falo Ele, eu não me refiro a uma figura masculina. Deus não é um homem, Deus não é uma mulher. Deus é as duas polaridades, o feminino e o masculino em um só. Deus é tudo o que existe. Você já conseguiu compreender esse conceito, que Deus é tudo o que existe? Inclusive a pessoa que você hoje não gosta, Deus é ela também, Deus está nela também. Deus é uma parte dela, da qual a maioria de nós ignoramos que existe em nós mesmos, né? A gente não sabe que Deus habita dentro de nós. A gente coloca Deus lá longe, numa distância bem grande, para que a gente não se responsabilize pelos nossos atos. Porque a partir do momento que a gente se conecta com o nosso Pai, que habita dentro de nós, como Jesus Cristo falou, não diga que o reino do céu está lá ou está cá. O reino do céu está dentro de você. O reino dos céus é essa escolha diária por optar pelo pensamento, pelo sentimento e pelo agir que está em conformidade com o agir de Deus. A partir do momento que a gente se conecta com essa verdade, que essa é a verdade a nosso respeito, é impossível a gente não ter autorresponsabilidade. É impossível a gente não ser feliz. É impossível a gente não ter saúde. É impossível a gente não ter prosperidade. Porque qual é a realidade de Deus? A realidade de Deus é a prosperidade infinita, pessoal. Deus, ele criou universos de ouro. A realidade de Deus é a saúde perfeita, é o amor incondicional, é o não julgamento, é a não condenação, é a compaixão, é a atitude, é a empatia. Essa é a verdade de Deus, é isso que Deus é em essência, é a justiça, né? Também, mas não a justiça humana. A justiça humana, ela é muito próxima de vingança. É a justiça perfeita, amorosa, né? Então, Deus fala conosco o tempo inteiro, como eu falei. Todas as vezes que você agiu com amor, que você agiu com compaixão, você agiu conforme Ele. Você ouviu os pensamentos dEle, você sentiu os sentimentos dEle. E você tem esse potencial dentro de você. Você só não sabe disso. Viver longe de Deus, viver agindo pelo ego, viver agindo pelos sentimentos e os pensamentos de sobrevivência é muito triste, é muito difícil a vida assim. A gente se torna pessoas muito ansiosas, muito medrosas, porque a gente acha que a gente está só. A gente acha que a gente está abandonado nesse mundo e que a gente está agindo sozinho. É muito difícil viver assim. É muito mais fácil a gente viver em conformidade com a nossa real natureza, a nossa real essência. Mas para isso, pessoal, para a gente ouvir a voz de Deus dentro de nós, a gente precisa treinar a nossa mente. É necessário muita disciplina. Por quê? Porque a gente está muito identificado com o nosso ego. A gente está muito identificado com o personagem. A gente vem à vida se identificando com o personagem. E a partir do momento que a gente tem uma informação de que o personagem é falso e o nosso eu verdadeiro é esse poder absoluto que habita dentro de nós, a gente precisa treinar a nossa mente para optar por esse poder todos os dias, a cada momento, a cada segundo. E às vezes o ego tem até medo desse poder, dessa realidade, porque o ego pensa que vai se dissolver nesse poder, e não é isso que vai acontecer. A vida, ela se torna muito melhor quando a gente deixa que os pensamentos de Deus, os pensamentos amorosos, os pensamentos de consciência tomem conta da nossa mente. Os sentimentos da mesma forma, o agir da mesma forma. E isso nada mais é do que... Tem uma passagem no Curso em Milagres, que é um livro que eu amo muito, já me emocionei várias vezes lendo, que Jesus Cristo diz o seguinte: quer saber se o que tu estás pensando, se o que tu estás sentindo e se o que tu está prestes a fazer está em conformidade comigo? Pergunta-me antes. Se tu sentires paz, continua, se não, desiste agora.
Porque agir, viver, sentir e pensar em contrariedade à tua realidade divina só vai te causar sofrimento. É possível viver nessa vida sem sofrer. É possível viver nessa vida tendo prosperidade, tendo saúde, tendo beleza, vendo a beleza da vida, mas apenas a partir dos olhos de Deus, apenas a partir dos olhos de amor, apenas a partir dos olhos da consciência que habita dentro de você. Porque a vida, ela é muito mais divina, ela é muito mais contemplativa do que aquilo que a gente se acostumou. A gente se acostumou a estar aqui a sobreviver, a não estar presente, a estar com a mente no passado e no futuro. Só o ego fica com a mente no passado e no futuro. Deus coloca a tua mente no agora. Não existe nada além do agora. Tu nunca fez algo amanhã, nem nunca vai fazer algo ontem. O amanhã e o ontem não existe, só existe o agora. Tudo que tu sempre fez foi agora. Só que o ego condicionou a tua mente a estar se preocupando, se antecipando, remoendo, antecipando, remoendo, pensando, Não é assim que tu se conecta com Deus, não é assim que tu exerce a tua verdadeira natureza. Começa a treinar a tua mente, dia a dia, momento a momento, a estar presente, a estar aqui e agora. A quando tu for pensar, eu até tive um insight hoje que eu disse ao meu marido, que eu acho que apenas hoje eu entendi 100% o propósito da meditação. O que é a meditação? É uma forma de tu perceber que tu não é os teus pensamentos de ego e que tu não é os teus sentimentos de ego. Tu começa a perceber que se tu consegue observar o teu pensamento, tu não é o teu pensamento, tu és aquele que observa. Se tu consegue observar o teu sentimento, tu não és o teu sentimento, tu é aquele que observa. Isso é muito poderoso, porque tu não se identifica mais com os pensamentos e os sentimentos de ego, tu começa a fazer um treino de não identificação. E isso faz com que tu vá se aproximando cada vez mais da tua realidade, da tua verdadeira natureza, que é a paz perfeita, a paz absoluta, a não identificação com essas coisas de mundo. Porque os teus únicos pensamentos verdadeiros são os teus pensamentos que correspondem aos pensamentos de Deus ao teu respeito. E o que é que Deus pensa de ti? Deus pensa que tu és perfeito. Deus pensa que tu és sem pecado. O pecado é uma criação religiosa para te controlar. Eu não estou dizendo que o erro não existe. Errar é uma possibilidade. O erro existe e tu vais pagar pelos teus erros, não porque Deus é ciumento e vingativo, como eu falei, mas porque existe uma lei criada por ele chamado eletromagnetismo. Tudo que tu planta, tu colhe. Tudo que vai, volta imediatamente. Mas não porque a natureza de Deus é uma natureza perversa. Mas é porque essa é uma lei, assim como a lei da gravidade. Eu não sabia que se eu me jogar de um prédio eu vou cair. Não importa, se tu se jogar tu vai cair, do mesmo jeito. Se tu plantar tu vai colher. É a lei da semeadura. Então, a partir do momento que tu se conecta com essa tua verdadeira natureza, com esse teu teu eu verdadeiro, com os pensamentos de Deus que diz que tu és perfeito, que tu és poderoso, que tu podes tudo agora, que tu és saudável, que tu és lindo, que tu não tem que se comparar com ninguém, com nenhum modelo padronizado de internet, porque tu és a imagem e semelhança dele em espírito e em corpo físico, tu és exatamente como tu deverias ser. Tu tens o poder absoluto e a paz perfeita. Tu não precisa estar nessa corrida de ratos do ego. Tu pode estar feliz agora, porque a felicidade é a tua realidade. Tudo o que sai da felicidade não é verdadeiro. Tudo o que sai da alegria não é verdadeiro. A tua verdadeira natureza é a felicidade. A tua verdadeira natureza é o amor. A tua verdadeira natureza é tu entender que tu e o teu irmão são um em essência. Porque vocês vieram da mesma fonte e um dia vão retornar para a mesma fonte. A individualidade nunca vai ser perdida, mas o retorno não tem saída. Todos nós vamos retornar para o nosso Criador. Essa é a verdadeira natureza de Deus. Essa é a verdadeira natureza do todo. O amor, a consciência, a presença, a compaixão, a atitude,
a não inércia diante das situações de injustiça, o se colocar no lugar do outro, o não julgar o teu irmão, tudo isso tem correspondência com a realidade de Deus. E o treino mental é a forma mais objetiva, porque a gente tem que parar com essas abstrações de que, porque Deus tá muito longe de mim. Não, preste atenção, Deus está aí dentro de tu agora. Ele não está em outro lugar senão além de tu. Na verdade, Ele está em tudo o que existe, inclusive dentro de tu agora. Se conecta com Ele agora. Se for necessário, te recolhe quando for necessário. Pergunta a Ele o que tu deve fazer. E faz só aquilo que ressoa com o teu coração, te trazendo paz. Não tenta ir sozinho. Não tenta ir pelo ego. Não é o caminho. Todas as vezes que eu estava prestes a fazer uma coisa e que eu ouvia, eu sentia no meu corpo, porque é assim que Ele fala. Não faz, que vai doer. E eu fazia, doía. E doía até eu parar de fazer. Então, a gente pode se conectar com Deus agora. A gente pode viver feliz, pessoal, sem sofrer. É possível viver sem sofrimento nessa vida, desde que nós optemos, a gente faça treino mental, se for necessário através de meditação, se for necessário através de seja lá do que for, de yoga. Tem muita gente que exerce a presença através da yoga. Se conectar com Deus é a prioridade. Entender que nós temos que nos tornar gradualmente, gradativamente, cada dia mais parecidos com Ele. É a única coisa que a gente veio fazer aqui. Aí só assim nós seremos co-criadores da nossa realidade. Quanto mais próximos de Deus nós nos tornamos, mais potencial de sermos deuses nós temos. Jesus disse: vós sois deuses. Ele não estava mentindo. Em nenhum momento Jesus estava blefando para ser legalzinho com a gente, para fazer amizade, para poder ficar popularzão. Não, ele estava sendo literal. Nós temos, em essência, poder de criar universos. Mas a partir do momento que a gente se aproxima da nossa verdadeira natureza, que é essa realidade de amor incondicional, é que esse poder ele se expande dentro de nós e nós nos tornamos cada dia mais iguais ao nosso pai, mãe, vida, que é assim que o livro Cartas de Cristo se refere a Deus. Jesus ele veio mostrar isso pra gente, a gente só não entendeu. Outros mestres vieram mostrar pra gente, a gente não entendeu. Deus é vida, pessoal, e a vida está dentro de você agora. Tudo o que é temporário, tudo o que não é eterno, não é você. Você é a eternidade. Você não é o seu corpo, você não é os seus bens. Você não é o que você construiu aqui. Você é o que vai quando isso aqui fica. Então, a cada dia eu recomendo que todos nós busquemos nos conectar com Deus o máximo de tempo que a gente conseguir. Se for necessário, no nosso quarto em silêncio. Diminuindo os pensamentos de ego, porque essa mente barulhenta que pensa o tempo inteiro é a mente do ego, do nosso eu falso. E perguntando sempre a Ele: Senhor, como eu devo pensar? Como eu devo agir? Como eu devo sentir? E trocando o pensamento, trocando o sentimento e redefinindo as nossas ações. Só assim nós seremos felizes. Só assim nós alcançaremos paz, porque não existe outro caminho, não existe outra saída. O nosso propósito nessa e em todas as outras vidas que vierem será cada dia mais nos tornarmos a imagem e a semelhança do nosso Pai. Esse é o único propósito. E a gente pode treinar isso dia a dia, ouvindo o que Ele tem a falar no nosso coração e no nosso corpo. Às vezes Ele pode falar e a gente não entender. Acontece. Ai, meu Deus, me dá uma resposta. E a gente esperar e a resposta não vir, mas ela vai vir. Fique em silêncio. Saia do barulho da sua mente. Comece a perceber que você não é os seus pensamentos e você não é os seus sentimentos de ego. A única coisa que você é aquilo que Deus pensa a seu respeito. E você já sabe, eu já falei aqui. Então, a partir do momento que a gente entra em fase 100% com a nossa verdadeira natureza, através de práticas diárias, através de frear a nossa mente pensante e barulhenta, mais co-criadores da nossa realidade nós nos tornamos e mais próximos do nosso propósito e da nossa essência nós ficamos. Isso vem até a questão
da lei da atração, né? Que muita gente quer entender o que é a lei da atração, se ela existe. Ela não existe como as pessoas pensam. Não como as pessoas pensam. Não é que essa lei não exista, mas ela não existe como as pessoas pensam. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas por hoje basta entender que essa conexão que existe entre Deus e as suas criaturas, ela é eterna e ela nunca vai se perder. Ela está aí com você agora. Opte por ela, porque só ela vai trazer a felicidade que você busca fora. Não existe nada fora de você que vai trazer aquilo que você busca, apenas a sua conexão com o seu Criador. E ela está aí. Ela é imutável. Ela é intransferível. Ela nunca vai embora. Mas ele lhe ama tanto que ele lhe deu a opção, através da liberdade, de até por amor, você optar. Ele tem tanto amor que ele lhe deu a liberdade de optar por não optar por ele. Então você pode viver a sua vida eternamente sozinho, sendo guiado pelo ego, sendo guiado pela sobrevivência, sendo guiado pelos seus pensamentos que lhe fazem mal, pelos seus sentimentos que lhe fazem mal, porque são mentirosos. Tudo aquilo que é mentira nos faz mal e tudo aquilo que é verdade nos faz bem. Mas é o bem verdadeiro, não é aquela ilusão que as pessoas sentem prazer. Prazer e bem são coisas diferentes. Você pode ser guiado, porque você tem essa liberdade de ser guiado pelo seu ego, pelo resto da sua vida e até pelas vidas seguintes. Mas se você for inteligente, você vai a cada dia mais buscar como ser totalmente moldado, totalmente transformado naquilo que você realmente é. Não é que você vai se tornar, é que você vai se lembrar do que você realmente é e vai deixar de ser aquilo que você não é. Nos próximos vídeos eu vou explicar sobre a lei da atração. Eu vou explicar o que é a lei da atração, mas eu espero que nesse vídeo tenha ficado absolutamente claro que não existe outra forma de ser feliz senão através do estabelecimento da conexão com a nossa verdadeira natureza e com o nosso Deus, que é amor incondicional. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar aqui embaixo que eu respondo assim que for oportuno, e até breve.